Bom dia, irmãos, graça e paz. Temos meditado a respeito de temas atuais e hoje eu quero trazer uma reflexão nos moldes de uma paródia, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versos de 1 a 13, que diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhe respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Está em Êxodo 20, Êxodo 21 e Levítico 20. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai ou sua mãe. E assim validastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Irmãos, essa ideia que nós queremos trazer como reflexão, poderíamos também fazê-lo no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 16, quando ele adverte a respeito do fermento dos fariseus. Ali no 22, 23, 24, quando ele explica a ressurreição aos saduceus. Ali no capítulo 22, também 34, sobre o grande mandamento e muitos outros textos. Esses dias eu ouvi uma entrevista com aquele famoso ator que fez os filmes Protetor 1 e 2, Denzel Washington, dizer a uma repórter: Vocês não estão interessados na verdade. Vocês estão interessados em estar em primeiro lugar na audiência e por isso são capazes de distorcer toda a verdade. À medida em que aumentava a sua popularidade e a adesão aos seguidores ao Messias, aumentava também as tentativas de induzi-lo a uma contradição. Essas constantes provocações ao Messias se dava para ver se ele feriria a lei, para encontrar motivo para condená-lo. Lembrando que naqueles dias João Batista havia perdido a cabeça literalmente por confrontar o todo-poderoso Herodes. Então, confrontar paradigmas, poderes e tradições sempre trarão enfrentamentos e conflitos, porque ferirá interesses. Quando nós olhamos para esse capítulo 15, irmãos, ainda que Jesus usasse de sabedoria, prudência e discrição, tentando evitar mais uma confrontação, não significa que ele esperasse haver conciliação entre a tradição e a verdade, pois a tradição é uma verdade adaptada à conveniência e a condicionamentos de opinião. Quando os discípulos, no verso 12, traz a preocupação de que os fariseus, e aqui entende-se autoridade, se sentiram ofendidos, os discípulos não entendiam ainda o que realmente estava em jogo. Mas, à parte, Jesus explica aos discípulos não só o verdadeiro sentido da sua fala, mas o verdadeiro intento maligno dos questionamentos dos fariseus. Por conta das suas pureza e ingenuidade, os discípulos não viam, não percebiam o jogo. Então Jesus traz o adágio cego guiando o cego, referindo-se aos conselhos ou direção que aqueles líderes institucionalizados, mais preocupados em defender suas posições e cargos políticos, dirigiam pessoas sem entendimento ou discernimento. E no verso 15, então, Pedro diz: Explica-nos, Senhor. Jesus recorre à figura do processo digestivo para trazer um rápido entendimento da diferença entre as impurezas físicas que entram pela boca e a impureza espiritual que sai pela boca, mas que tem a sua origem nos corações. E no verso 18, o que significa o mal é o que sai da boca? Os fariseus tentavam burlar a verdade com sutilezas de raciocínios e terminologias rebuscadas. Nos lembra um certo tribunal superior? E os leigos em direito ficamos de boca aberta, dizendo: uau, que sabedoria! As palavras, as implicações, a mentira, o jogo
é só a expressão da maldade do coração daqueles líderes políticos maquiavélicos religiosos. O segundo aspecto dessa demanda em que Jesus enfrentava em seus dias em relação à verdade era que a lei era usada como subterfúgio pelo adversário do Messias, ou para tentar induzi-lo a cair em uma contradição perante o povo, para condená-lo em suas próprias palavras, usando a opinião pública. Como não conseguiram colocá-lo contra a lei, pois todos os seus atos foram em plena conformidade e obediência ao cumprimento da lei, e não acharam, segundo Mateus 26:59, não acharam nada que o condenasse, tiveram que forjar falso testemunho após a ressurreição, corrompendo guardas para mentirem sobre a ressurreição, recebendo grande quantia em dinheiro numa CPI do Sinédrio, segundo Mateus 28. O povo e os discípulos, e aqui entende-se, crentes, na sua grande maioria, não via, não percebia, não alcançavam esse nível de demanda. Muitos de nós líderes sabemos que pessoas são capazes de usar a Bíblia ou estatutos fora do contexto, com sutilezas e habilidades de palavras para jogar a opinião das pessoas contra nós. Quando éramos criança, havia uma expressão nas brincadeiras, café com leite, para deixar os menores brincar com a gente, mas a maioria, os maiores sabiam que a participação deles não tinha valor. Há muita gente café com leite nesse jogo perigoso, mas não sabe que suas participações são só figuras. Que possamos, irmãos, ter a humildade dos discípulos em lhe perguntar em particular ao Senhor: do que mesmo eles estão falando, Senhor? Revela-nos, e certamente Ele nos revelará, pois Ele veio para libertar os cativos. Fraternalmente em Cristo, Pastor Ian.